se havia chegado a eles. A visita de cerimônia foi feita e retribuída, e Louisa Musgrove foi mencionada, assim como o capitão Benwick, sem sequer um meio sorriso. Os Croft haviam se instalado em acomodações na Gay Street para a perfeita satisfação de Sir Walter. Ele não se envergonhava da amizade e, de fato, pensava e falava muito mais sobre o almirante do que o almirante pensava ou falava sobre ele. Os Crofts conheciam em Bath tantas pessoas quanto desejavam e consideravam seu contato com os Eliots uma mera formalidade, sem a menor probabilidade de lhes proporcionar qualquer prazer. Eles trouxeram consigo o hábito de seu pai de estarem quase sempre juntos. Ele foi instruído a caminhar para afastar a gota e azar. Croft parecia compartilhar tudo com ele, caminhando com afinco para lhe fazer bem. Anne os via aonde quer que fosse. A senhora Rossella levava em sua carruagem quase todas as manhãs, e ela nunca deixava de pensar neles, e nunca deixava de vê-los. Conhecendo seus sentimentos como ela conhecia, era uma imagem de felicidade muito atraente para ela. Ela sempre os observava o máximo que podia, encantada em imaginar que entendia sobre o que conversavam, enquanto caminhavam com feliz independência, ou igualmente encantada em ver o caloroso aperto de mão do almirante quando encontrava um velho amigo, e observar o entusiasmo de suas conversas quando, ocasionalmente, formavam um pequeno grupo da marinha com as A. Croft parecendo tão inteligente e perspicaz quanto qualquer um dos oficiais ao seu redor. Anne estava muito envolvida com Lady Russell para caminhar com frequência, mas aconteceu que, certa manhã, cerca de uma semana ou 10 dias após a chegada dos Croft, foi melhor para ela deixar sua amiga ou a carruagem de sua amiga na parte baixa da cidade e retornar sozinha a Camden Place e, ao subir a Milson Street, teve a boa sorte de encontrar o almirante. Ele estava sozinho em frente à vitrine de uma gráfica, com as mãos atrás das costas, em séria contemplação de alguma impressão, e ela não apenas poderia ter passado por ele despercebida, mas foi obrigada a tocá-lo e abordá-lo antes de conseguir chamar sua atenção. Quando a percebeu e a reconheceu, no entanto, fê-lo com toda a sua habitual franqueza e bom humor. Ah, é você. Muito obrigado, A. Muito obrigado, A. Isso está me tratando como um amigo. Aqui estou eu, como pode ver, contemplando uma imagem. Nunca consigo passar por esta loja sem parar. Mas que coisa é esta em termos de embarcação? Por favor, dê uma olhada. Já viu coisa igual? E sujeitos estranhos devem ser seus excelentes pintores, para pensar que alguém arriscaria a vida em um velho e disforme barco como aquele. E, no entanto, aqui estão dois cavalheiros instalados com grande conforto, observando as rochas e montanhas ao redor, como se não fossem ser derrubados no momento seguinte, o que certamente deve acontecer. Gostaria de saber onde aquele barco foi construído. Indo copiosamente, eu não me aventuraria a atravessar uma lagoa com ele. Bem, afastando-se, agora, para onde o senhor se dirige? Posso ir a algum lugar para você ou com você? Posso ser útil de alguma forma? Nenhum, agradeço, a menos que me conceda o prazer de sua companhia por um trecho do caminho que compartilhamos. Estou indo para casa. Farei isso com todo o meu coração, e até mais. Sim, sim, faremos uma caminhada agradável juntos, e tenho algo a lhe contar enquanto caminhamos. Apoie-se em meu braço, isso mesmo, não me sinto confortável se não tiver uma mulher ali. Senhor. Que barco? Lançando um último olhar para a imagem, enquanto começavam a se movimentar. O senhor disse que tinha algo a me dizer? Sim, tenho, no momento. Mas aqui vem um amigo, o capitão Brigden. Direi apenas: como vai o senhor? Ao passarmos, no entanto. Não irei parar. Como vai o senhor A? Brigden parece procurar alguém comigo, exceto minha esposa. Ela, coitada, está presa pela perna. Ela tem uma bolha em um dos calcanhares, do tamanho de uma moeda de 3 shillings. Se o senhor olhar para o outro lado da rua, verá o almirante Brand descendo com seu irmão. Indivíduos desleixados, ambos. Agradeço que não estejam deste lado do caminho. Sophie não os suporta. Eles me pregaram uma peça lamentável uma vez, fugiram com alguns dos meus melhores homens. Contarei toda a história em outra ocasião. Lá vem o velho Sir Archibald Drew e seu neto. Olhe, ele nos vê, ele beija a mão para você, ele a toma por minha esposa. Ah, a paz chegou cedo demais para aquele rapaz. Pobre Sir Archibald. Como a senhora aprecia Bath, está. Eliot, nos convém muito bem. Estamos sempre nos encontrando com algum velho, amigo ou outro, as ruas estão cheias deles todas as manhãs. Certamente teremos muitas conversas, então nos afastamos de todos eles, nos fechamos em nossos aposentos, puxamos nossas cadeiras e ficamos tão aconchegantes quanto se estivéssemos em Kellige, sim, ou como costumávamos estar até mesmo em North Yarmouth ideal. Não desgostamos de nossa hospedagem aqui, posso lhe garantir, por nos fazer lembrar daquela que tivemos inicialmente em North Yarmouth. O vento sopra através de uma das gavetas da mesma forma.
Quando se afastaram um pouco mais, Anne ousou insistir novamente para saber o que ele tinha a comunicar. Ela esperava que, ao se afastar da Milson Street, sua curiosidade fosse satisfeita, mas ainda precisou esperar, pois o almirante havia decidido não começar até que alcançassem o espaço maior e a tranquilidade de Belmont e, como ela não era realmente assá, Croft deveria deixá-lo fazer as coisas à sua maneira. Assim que começaram a subir Belmont, ele começou. Bem, agora o senhor ouvirá algo que o surpreenderá. Mas, antes de tudo, deve-me dizer o nome da jovem sobre quem irei falar. Aquela jovem, sabe por quem todos nós temos nos preocupado tanto. A senhorita Musgrove, a quem tudo isso tem acontecido. O nome de batismo dela, eu sempre me esqueço do nome de batismo dela. Ele sentiu vergonha de parecer compreender tão rapidamente quanto realmente compreendia, mas agora podia sugerir com segurança o nome de Louisa. Senhorita Louisa Musgrove, esse é o nome. Gostaria que as jovens senhoras não tivessem tantos nomes cristãos bonitos. Eu jamais deveria estar fora se todos fossem Sophies ou algo do gênero. Bem, essa senhorita Louisa, todos nós pensávamos, sabe, que iria se casar com Frederic. Ele a cortejava semana após semana. A única dúvida era o que poderiam estar esperando, até que o negócio em Limes surgisse, então, de fato, ficou claro que deveriam esperar até que sua mente se restabelecesse. Mas mesmo assim havia algo estranho em sua maneira de agir. Em vez de permanecer em Lyme, ele partiu para Plymouth e, em seguida, foi encontrar-se com Edward. Quando retornamos de Miniad, ele havia ido para a casa de Edward e lá permaneceu desde então. Não o vemos desde novembro. Mesmo Sophie não conseguia entender. Mas agora a questão tomou o rumo mais estranho de todos, pois esta jovem senhora, a mesma senhorita Musgrove, em vez de se casar com Frederic, irá se casar com James Benwick. O senhor conhece James Benwick? Um pouco. Tem um pouco de conhecimento sobre o Capitão Benwick. Bem, ela deve se casar com ele. Não, é muito provável que já estejam casados, pois não vejo motivo para que esperassem. Eu achei o Capitão Benwick um jovem muito agradável, disse Anne, e entendo que ele tem uma excelente reputação. Ah, sim, sim, não há uma palavra a ser dita contra James Benwick. É verdade que ele é apenas um comandante, nomeado no verão passado, e estes são tempos difíceis para progredir, mas não conheço nenhuma outra falha nele. Um excelente sujeito, de bom coração, garanto-lhe, um oficial muito ativo e zeloso também, o que é mais do que se poderia pensar, talvez, pois aquela maneira suave não me faz justiça. Na verdade, o senhor está enganado. Eu jamais inferiria falta de ânimo dos modos do capitão Benwick. Achei-os particularmente agradáveis, e garanto que, em geral, agradariam. Bem, as senhoras são as melhores juízas, mas James Benwick é um tanto quanto apagado para mim, e, embora seja muito provável que tudo isso seja nossa parcialidade, Sophie e eu não podemos deixar de achar os modos de Frederic melhores do que os dele. Há algo em Frederic que nos agrada mais. Anne foi pega. Ela apenas pretendia opor-se à ideia, muito comum, de que espírito e gentileza são incompatíveis, e não de forma alguma representar os modos do Capitão Benwick como os melhores possíveis, e, após uma pequena hesitação, estava começando a dizer: eu não estava entrando em nenhuma comparação entre os dois amigos, mas o almirante a interrompeu com: e a questão é certamente verdadeira. Não se trata de mera fofoca. Temos a informação do próprio Frederic. Sua irmã recebeu ontem uma carta dele, na qual ele nos informa sobre isso, e ele acabara de recebê-la em uma carta de Arville, escrita no local, em Uppercross. Imagino que todos estejam em Uppercross. Esta foi uma oportunidade que Anne não pôde resistir. Ela disse: portanto, espero, almirante, espero que não haja nada no estilo da carta do capitão Wentworth que possa deixá-lo e assar. Proft particularmente desconfortáveis. Parecia, no outono passado, que havia um envolvimento entre ele e Louisa Musgrove, mas espero que se entenda que ele se desgastou em ambos os lados igualmente e sem violência. Espero que sua carta não exale o espírito de um homem maltratado. De forma alguma, não há um juramento ou um murmúrio do início ao fim. Anne abaixou o olhar para esconder o sorriso. Não, não, Frederic não é homem de lamentar-se e queixar-se, ele tem muito espírito para isso. Se a moça preferir outro homem, é muito apropriado que ela o tenha. Certamente. Mas o que quero dizer é que espero que não haja nada na maneira como o capitão Wentworth escreve que a faça supor que ele se sente maltratado por seu amigo, o que poderia parecer, sabe, sem que fosse absolutamente dito. Lamentaria muito que uma amizade como a que existiu entre ele e o capitão Benwick fosse destruída, ou mesmo abalada, por uma circunstância como essa. Sim, sim, compreendo, senhor. Mas não há absolutamente nada dessa natureza na carta. Ele não demonstra o menor interesse por Benwick. Não chega a dizer: estranho, tenho meus motivos para estranhar.
Não, pela forma como escreve, você não imaginaria que ele já pensou em si mesmo para essa senhorita qual é o nome dela. Ele espera, com muita gentileza, que sejam felizes juntos e não há nada de muito implacável nisso, creio eu. Anne não recebeu a convicção perfeita que o almirante pretendia transmitir, mas teria sido inútil prosseguir com a investigação. Ela, portanto, contentava-se com observações banais ou atenção discreta, e o almirante tinha tudo a seu favor. Pobre Frederico, disse ele por fim. Agora ele terá que começar tudo de novo com outra pessoa. Acredito que devemos levá-lo a Bath. Sophie deve escrever e implorar que ele venha a Bath. Tenho certeza de que há moças bonitas o suficiente aqui. Não seria de nenhuma utilidade voltar ao Percross, pois a outra senhorita Musgrove soube está prometida a seu primo, o jovem pastor. Não acha, está, Elliot, que seria melhor tentarmos levá-lo a Bath? Enquanto o almirante Croft passeava com Anne e expressava seu desejo de levar o capitão Wentworth a Bath, o capitão Wentworth já estava a caminho da cidade. Antes que a Croft tivesse escrito, ele chegou e na próxima vez em que Anne saiu para caminhar, ela ouviu. O Sr. Elliot estava acompanhado de suas duas primas e da Sa. Play. Eles estavam na Milson Street. Começou a chover, não muito, mas o suficiente para tornar o abrigo desejável para as mulheres, e o bastante para que Miss Elliot desejasse muito ter a vantagem de ser levada para casa na carruagem de Lady Dalrymple, que se via esperando a uma pequena distância, ela, Anne e Mrs. Clay, portanto, entraram em Molan's, enquanto Mr. Elliot foi até Lady Dalrymple para solicitar sua ajuda. Ele logo se juntou a eles novamente, bem-sucedido. É claro, Lady Dalrymple ficaria muito feliz em levá-los para casa e os buscaria em poucos minutos. A carruagem de sua senhoria era uma barouche e não comportava mais de 4 pessoas com qualquer conforto. Ah, tá. Carteret estava com sua mãe, consequentemente, não era razoável esperar acomodação para todas as 3 damas de Camden Place. Não poderia haver dúvidas quanto a esta. Elliot. Ele sofreu inconvenientes, não deve sofrer nenhum, mas levou um pouco de tempo para resolver a questão de civilidade entre os outros dois. A chuva era um mero detalhe, e Anne era muito sincera em preferir um passeio com o Sr. Elliot. Mas a chuva também era um mero detalhe para Sarah. Pai, ela dificilmente a deixaria cair e suas botas eram tão grossas. Muito mais grossas do que as das Tar. Anne e, em suma, sua cortesia a tornou tão ansiosa para ser deixada caminhar com o Sr. Elliot quanto Anne poderia ser, e isso foi discutido entre elas com uma generosidade tão polida e tão determinada que os outros foram obrigados a decidir por elas, as Tar. Elliot sustentando que as Ra. Clay já estava com um pequeno resfriado, e o Sr. Elliot decidindo em apelo que as botas de sua prima Anne eram as mais grossas. Foi acertado, então, que as Clay fizesse parte do grupo na carruagem, e eles haviam acabado de chegar a esse ponto quando Anne, sentada perto da janela, avistou, de forma muito clara e distinta, o capitão Wentworth caminhando pela rua. Seu início foi perceptível apenas para si mesma, mas ela sentiu instantaneamente que era a maior tola do mundo, a mais inexplicável e absurda. Por alguns minutos, ela não viu nada à sua frente, tudo era confusão. Ela estava perdida, e quando recuperou os sentidos, encontrou os outros ainda esperando a carruagem, e o Sr. Elliot sempre prestativo acabando de partir para a Union Street em uma comissão da SA. Ela sentia agora uma grande inclinação para ir à porta externa, desejava verificar se estava chovendo. Porque ela suspeitaria de ter outro motivo? O capitão Wentworth deve estar fora de vista. Ela deixou seu assento, iria embora. Uma metade dela não deveria ser sempre tão mais sábia que a outra metade, ou sempre suspeitar que a outra era pior do que realmente era. Ela verificaria se choveria. Ela foi, no entanto, reconduzida em um instante pela entrada do próprio capitão Wentworth, entre um grupo de cavalheiros e damas, evidentemente seus conhecidos, e a quem ele deve ter se juntado um pouco abaixo da Milson Street. Ele ficou visivelmente mais impressionado e confuso com a visão dela do que ela jamais havia observado antes. Ele parecia bastante ruborizado. Pela primeira vez, desde que se reencontraram, ela sentiu que estava traindo a menor sensibilidade dos dois. Ela teve a vantagem sobre ele na preparação dos últimos momentos. Todos os efeitos avassaladores, cegantes e desconcertantes da forte surpresa já haviam passado. Ainda assim, ela tinha o suficiente para sentir. Era agitação, dor, prazer, algo entre deleite e miséria. Ele falou com ela e, em seguida, se afastou. O caráter de sua maneira era o embaraço. Ela não poderia ter classificado a situação como fria ou amigável, ou com qualquer outra característica tão evidente quanto constrangedora. Após um breve intervalo, ele se aproximou dela e voltou a falar.
Trocaram perguntas mútuas sobre assuntos comuns. Provavelmente, nenhum dos dois ficou muito mais sábio com o que ouviu, e Anne continuava plenamente consciente de que ele estava menos à vontade do que antes. Por terem estado tanto tempo juntos, eles haviam chegado a se comunicar com uma considerável porção de aparente indiferença e calma, mas ele não conseguia fazê-lo agora. Tempo havia mudado, ou Lois o havia mudado. Havia consciência de algum tipo. Ele parecia muito bem, não como se tivesse sofrido em saúde ou ânimo, e falava de Uppercross, dos Musgroves, sim, até mesmo de Louisa, e teve até mesmo um olhar momentâneo de sua própria significância astuta ao mencioná-la, mas, ainda assim, era o capitão Wentworth que não estava confortável, não estava à vontade, não conseguia fingir que estava. Não surpreendeu, mas entristeceu Anne observar que Elizabeth não o reconheceria. Ela viu que ele viu Elizabeth, que Elizabeth o viu, e que houve completo reconhecimento interno de ambas as partes. Ela estava convencida de que ele estava pronto para ser reconhecido como conhecido, esperando por isso, e teve a dor de ver sua irmã se afastar com frieza imutável. A carruagem da Lady Dalrymple, pela qual está. Elliot estava ficando muito impaciente, agora chegou, o criado entrou para anunciá-la. Começava a chover novamente e, no geral, houve um atraso, uma agitação e uma conversa que devem ter feito com que toda a pequena multidão na loja entendesse que Lady Dalrymple estava ali para levar Miss Elliot. Finalmente, Asta. Elliot e sua amiga, desacompanhadas, exceto pela serva, pois nenhum primo havia retornado, estavam se afastando, e o capitão Wentworth, observando-as, voltou-se para Anne e, por sua maneira, mais do que por palavras, ofereceu-lhe seus serviços. Sou muito grata a você, foi sua resposta, mas não irei com eles. A carruagem não comportaria tantas pessoas. Eu caminho, prefiro caminhar. Mas está chovendo. Ah, muito pouco. Nada que eu considere. Após uma breve pausa, ele disse: Embora eu tenha chegado ontem, já me preparei adequadamente para Bath. Como pode ver apontando para um guarda-chuva novo, gostaria que o utilizasse se está determinada a caminhar, embora eu ache que seria mais prudente que eu lhe arranjasse uma cadeira. Ela se sentiu muito grata a ele, mas recusou tudo, reiterando sua convicção de que a chuva não viria no momento, e acrescentando: Estou apenas esperando pelo SR. Elliot. Ele estará aqui em um momento, tenho certeza. Ela mal havia pronunciado as palavras quando SR. Elliot entrou. O capitão Wentworth o reconheceu perfeitamente. Não havia diferença entre ele e o homem que estivera nos degraus em Lyme, admirando Anne ao passar, exceto no ar, no olhar e na maneira da relação privilegiada e de amigo. Ele entrou com entusiasmo, parecia ver e pensar apenas nela, desculpou-se por sua demora, lamentou tê-la feito esperar e estava ansioso para levá-la embora sem mais perda de tempo e antes que a chuva aumentasse, e, em outro instante, saíram juntos, com o braço dela sob o dele, um olhar gentil e constrangido, e um bom dia, sendo tudo o que ela teve tempo para ser, enquanto partia. Assim que saíram de vista, as damas do grupo do Capitão Wentworth começaram a falar sobre eles. O SR. Elliot não desgosta de sua prima, imagino? Ah, não, isso é suficientemente claro. É possível prever o que acontecerá ali. Ele está sempre com eles, metade vive na família, creio eu. Que homem muito bonito. Sim, e a senhorita Atkinson, que jantou com ele uma vez na casa dos Walises, diz que ele é o homem mais agradável com quem ela já esteve em companhia. Ela é bonita, eu acho Anne Elliot muito bonita quando se começa a observá-la. Não é costume dizer isso, mas confesso que a admiro mais do que sua irmã. Ah, eu também. Eu também. Sem comparação. Mas os homens estão todos apaixonados pela senhorita. Elliot, Anne é delicada demais para eles. Anne teria ficado particularmente grata a seu primo se ele tivesse caminhado ao seu lado todo o caminho até Camden Place sem dizer uma palavra. Ela nunca havia achado tão difícil ouvi-lo, embora nada pudesse exceder sua solicitude e cuidado, embora seus assuntos fossem principalmente aqueles que costumavam ser sempre interessantes, elogios calorosos, justos e criteriosos à Lady Russell, e insinuações altamente racionais contra as Play. Mas, naquele momento, ela só conseguia pensar no Capitão Wentworth. Ela não conseguia compreender seus sentimentos atuais, se ele estava realmente sofrendo muito com a decepção ou não, e até que esse ponto fosse esclarecido, ela não conseguiria se sentir completamente à vontade. Ela esperava ser sábia e sensata com o tempo, mas, infelizmente. Ah, não. Ela deve confessar a si mesma que ainda não era sábia. Outra circunstância muito essencial para que ela soubesse era por quanto tempo ele pretendia ficar em Bath. Ele não havia mencionado isso, ou ela não conseguia se lembrar. Ele pode estar apenas de passagem, mas era mais provável que ele tivesse vindo para ficar.
Nesse caso, sendo todos tão propensos a encontrar todos em Bath, Lady Russell provavelmente o veria em algum lugar. Ela se lembraria dele. Como tudo seria?